Hoje eu vou fazer uma decoração de bolo. Além da decoração, eu vou ensinando aqui algumas técnicas para vocês obterem um resultado perfeito, né, no acabamento do bolo. Então, além da decoração, que eu acredito que vai ficar linda, né, eu preciso passar algumas técnicas para vocês aqui. Gente, a decoração desse bolo é o seguinte: eu vou utilizar aqui o buttercream. Aqui eu estou usando o buttercream francês. Vou usar frutas vermelhas, vou usar a ganache que eu ensinei vocês, tá? Quem não pegou a receita, corre lá no canal do Telegram, que a receita do brigadeiro, da ganache e do creme de chocolate estão lá. Se você perdeu a live dos recheios, você não viu o modo de preparo. E o modo de preparo é mais importante até do que a receita. Porque você pode pegar a receita e tentar fazer intuitivamente, mas tem pulos do gato, técnicas que eu ensinei na live, tá? E vou usar aqui as frutas, né? O preparado de frutas que eu fiz também na live, ensinando a diferença de geleias, frutas in naturas e preparados de fruta, tá? Bom, aqui é o bolo que nós montamos, ele dormiu na geladeira, né? Agora vamos acordá-lo e vesti-lo para festa, né? Porque ele merece e ele tá aqui lindão. Vou tirar o acetato e a gente já vai começar a decorar esse bolo. Ó, eu vou retirar o acetato, é só ir puxando assim, ó. E ok. Lembrando que é muito importante lembrar isso para vocês. Aqui eu estou de luvas porque eu não quero ter contato com as coberturas, né? Para não ficar sujando a minha mão. E é uma forma também que se eu encostar no bolo não ficar as minhas impressões digitais, tá? Mas não se apeguem nisso, tá? Eu tô aqui toda maquiada, meu cabelo não está 100% preso, né? Eu tô de uma forma para aparecer para vocês no vídeo. Eu me preparei para aparecer para vocês no vídeo, tá? Esse bolo não é um bolo de encomenda, então não se apeguem nisso. Já tô falando antes que surja algum comentário nesse sentido. O acetato, ele é reutilizável, tá? Então, ó, pode perceber que ele fica sujinho assim, mas é só lavar com detergente neutro, com uma esponjinha, água fria mesmo, tá? Seca muito bem e guarda para utilizar novamente. Eu resolvi que eu vou cobrir esse bolinho todo com um buttercream saborizado. Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui, eu vou fazer bem devagarzinho aqui, porque eu conheço o meu nível de desastre, então, se eu fizer com muita calma, respirando, né, aí não vai acontecer nada. Eu vou colocar aqui as minhas frutas, tá? Poderia ser só morango, poderia ser frutas amarelas. Da forma que eu ensinei na aula, vocês podem utilizar essas frutas, tá? Ó, vou colocar um pouquinho aqui, que eu vou dar uma saborizada no nosso buttercream. Eu tô dando uma processada nas frutas porque eu deixei o morango com um pedaço muito graúdo, tá? E eu quero que fique um efeito um pouquinho mais liso. Mas você poderia usar com as frutas inteiras também, para um outro efeito, tá? Para o efeito que eu quero aqui, eu resolvi processar as frutas vermelhas. Bom, deixa eu voltar aqui na pergunta que o Wilson fez. Muita gente tem dúvida a respeito disso. Quanto tempo antes eu preciso retirar o bolo da geladeira para começar a decorar? E é muito simples. Você retira o bolo da geladeira, retira o acetato e imediatamente você já pode começar a decorar seu bolo, tá bom? Não há um tempo de descanso para você decorar. O tempo de descanso já teve lá dentro da geladeira. Agora é tirar da geladeira e começar a decorar. Bom, se alguém quiser anotar, essa é uma dica, tá? Para cobrir o bolo, eu uso cerca de 400 gramas de buttercream, para um bolo de 15 por 15, tá? Aqui eu não tô pesando, tô fazendo a olho, tá? Mas é 400 a 450, mais ou menos isso. Tem alguma dica quando a cinta gruda no acetato? Ó, geralmente a cinta gruda quando ela for de brigadeiro, tá?
Quando a cinta é de brigadeiro, ela gruda no acetato. Quando você faz cinta de buttercream ou de ganache, não gruda no acetato. A dica é, terminou de montar o bolo, passa um pouquinho de desmoldante por fora, aí depois você coloca o acetato. Ou então, se você não quiser usar desmoldante, você montou o bolo, aí você cobre o bolo com saquinho plástico, sabe aquele saquinho de guardar legumes? Você cobre ele com o saquinho e depois você coloca o acetato por fora. Dessa forma, o acetato não vai ficar em contato com a sua cinta e aquele saquinho não gruda na sua cinta. Então você pode fazer dessa forma também. Não, olha o nível dessa cobertura de buttercream. Pai amado. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só misturar muito bem aqui. Que coisa mais linda do mundo. Gente, esse bolo aqui, para Natal, Ano Novo, é um espetáculo, né? Dia das Mães, aniversário. Olha isso, gente. Que coisa mais linda que ficou esse buttercream. E o mais apaixonante do buttercream é que, ó, ele não muda a textura depois que eu saborizo, tá? As frutas colocaram sabor e colocaram cor no meu buttercream, tá? Então só tem vantagem aqui. E para você fazer isso que você fez, colocando preparado de frutas, você poderia fazer com qualquer um. Qualquer buttercream, qualquer, independente. Aqui não vai mudar absolutamente nada, tá? Minha manga de confeitar. Gente, aqui eu gosto de usar esse bico, é o bico 1A, tá? Mas aqui é só uma questão de preferência, porque eu gosto que todas as camadas fiquem padronizadas com a mesma espessura. Mas se você não tiver esse bico, não tem problema nenhum. É só cortar a manga de confeitar numa espessura legal e fazer sem bico mesmo, tá? Aqui é só para um acabamento. Coloco o bico lá dentro. 400 gramas de buttercream mais ou menos, 450. E quanto de preparado? Eu, Fabi, gosto de usar 50% de preparado. Aqui eu coloquei a olho, tá? Mas se você vai pesar, coloque lá 400 gramas de buttercream e vai jogando preparado no máximo até 200 gramas. Se você vê que com menos de 200 gramas você já conseguiu uma coloração legal e um sabor legal, você pode colocar menos, tá? 150, 180, você que sabe. Agora não passa de 200 gramas, que é 50% da quantidade de buttercream. Ó, vamos começar a cobrir esse bolo. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na frente primeiro para vocês. Eu vou encostar esse bico ou a manga só no bolo, tá? Muitas pessoas me perguntam, Fabi, por que que meu buttercream fica descolando do bolo? Isso já aconteceu com algumas pessoas. Descola do bolo porque você não encosta o buttercream diretamente na massa do bolo. Então, olha a importância, você vai fazer isso aqui, ó, encostar, tá bom? Eu vou começar aqui de trás e vou rodando para você ver, ó. Ó, encostei no bolo, encostei no tabuleiro, tá? Eu prefiro cobrir meu bolo numa posição assim, ó, sentada, praticamente na altura do bolo, tá? Porque aí eu consigo, ó, visualizar exatamente a altura que eu tô colocando aqui de buttercream. Mas aqui não dá porque eu tô gravando para vocês, então, ó. Eu vou jogar o restante do buttercream que sobrou aqui, tem até um pouquinho ali na vasilha, tá? Então, ó. Você pode cobrir uma massa chiffon ou outras massas com buttercream? Sem problema nenhum. Ótima pergunta. Vamos lá? Eu posso cobrir sim a massa chiffon com buttercream, desde que esse bolo não seja alto,
tá? Porque a massa chiffon não tem estrutura para um bolo alto. É um bolo que vai ficar molhadinho, fofinho, mas não com altura. Se eu fizer um bolo alto desse com massa chiffon, eu não tenho segurança nenhuma. Esse bolo provavelmente vai despencar. Gente, ó, só espalhei aqui o buttercream em cima, agora que eu vou começar a alisar meu bolo, tá? E eu sei que cada um pega na espátula do jeito que quer, cada um tem um jeitinho de pegar, né? Mas eu vou ensinar pra você como eu pego na espátula que eu gosto. Eu tô usando essa espátula aqui, ó, que ela é angular e ela é larga, tá? Ela me dá uma segurança muito maior aqui na hora de alisar o meu bolo. Ela tem 2 dedos de largura aqui na base dela de metal. E ela tem uma angulação aqui, ó. Tá vendo? Essa angulação, ela tá aqui para me dar segurança. Então, eu vou pôr meu dedo nessa angulação, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu dedo, ele está pressionando isso aqui. Então, isso aqui não tá à toa, não, tá? Uma mão é no cabo e o outro dedo, o dedo indicador aqui nessa angulação. Vou posicionar a minha espátula aqui em cima do bolo, deixando a ponta dela na metade do bolo e o restante para fora. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Encosto no meu bolo, dou uma leve inclinadinha, gente, mas é uma leve, não é assim, grande, ó. Vou deixar no ar para você visualizar. A leve inclinadinha que eu falo é assim, ó, pequenininha, tá? Então, não vai inclinar assim, não, que você vai tirar todo o buttercream. Então, deixou reto, deu uma leve inclinadinha. Encostei e vamos começar. Bailarina sempre girando. Parei. E ó, saiu esse tantinho aqui só de cima, tá? Oi? Bolo dessa altura não precisa de caninhos? Não, não. Esse bolo aqui, depois eu vou medir com a régua para você ver. Mas, com o buttercream, ele chega a 15 centímetros, mas antes do buttercream, ele estava 14 centímetros de altura, tá? Então, esse é o máximo que eu posso fazer de um bolo sem a estrutura do caninho. Se ele ficar mais alto que isso, aí sim eu preciso do caninho, tá? Só que tudo tem um porquê no sentido assim. Eu não posso generalizar, falar, não, de jeito nenhum, não usa caninho. Não. De repente, você vai fazer uma viagem longa levando esse bolo, né? Uma viagem tipo mais de 2 horas. Então, para sua segurança, você pode colocar o caninho na hora que antes de você começar a decorar com buttercream, tá? Enquanto tá com acetato ainda na geladeira. Aí você coloca o caninho se a viagem for longa para te dar segurança no transporte. Um bolo desse de 15 por 15, né? Depois de você espatular ele, dá para servir quantas pessoas? Teoricamente, o número do diâmetro é o número de fatias que eu vou conseguir com esse bolo, tá? Por que teoricamente? Porque esse bolo, ele tem 15 de diâmetro, isso significa que eu consigo 15 fatias, servir 15 pessoas. Mas tem um detalhe aí, esse bolo é alto. Então, uma fatia dessa é muita para servir uma pessoa. De repente, você pode considerar, sim, as 15 pessoas com esse detalhe de que a fatia vai render mais e a pessoa pode até repetir o pedaço. Ou então, você corta uma fatia e corta no meio. Ou seja, se você resolver servir a metade dessa altura, vai servir o dobro de pessoas, tá? Então, sempre faça esse cálculo. Ah, isso aqui é muito importante, viu, gente? Tabuleiro de MDF, tá? Porque muitas pessoas passam pelo perrengue do bolo rachar. E por que que ele racha? 3 motivos óbvios, tá? Ou a massa tá muito molhada, ou o recheio tá em excesso, você caprichou demais e tá com muito recheio, ou então o seu prato ele é de papel, mesmo que seja aquele papel grosso, e no movimento o seu buttercream vai começar a rachar por conta desse apoio. Então, para você não correr esse risco, usa sempre tabuleiro de MDF. Ó, vou colocar aqui minha espátula encostada no tabuleiro, encosto no bolo e dou uma inclinada de 45 graus. Então, não esquece, anota esse movimento, tá? Encosto retinha no tabuleiro, encosto no bolo e dou uma leve inclinada de 45 graus.
Dei a inclinada, agora eu não mexo na espátula. O que vai movimentar é minha mão aqui na bailarina, tá? Ó. Vou dar uma paradinha, vou tirar aqui esse excesso. Eu sempre falo, não adianta querer alisar o seu bolo de uma vez só, em uma rodada, tá? Faça isso devagarzinho. Os bolos que são cobertos com buttercream, eles precisam ser mais secos ou não? Podem ser molhadinhos? Isso é independente, tá? O bolo com buttercream, ele pode ser tanto mais seco quanto molhadinho. Agora, tudo vai depender da altura desse bolo, sempre, tá? O bolo com massa amanteigada, a pergunta deveria ser essa, né? O bolo com massa amanteigada tem que ser mais seco ou mais molhadinho? E aí eu te respondo, o bolo com massa amanteigada, ele não é seco, mas ele é menos molhado que uma massa de pão de ló, tá? Ana, bolos personalizados, saber se faz pressão na espátula. Boa, Ana, obrigada porque a tua pergunta, na verdade, é um complemento aqui para eu dar essa informação. Sim, observe, ó, deixa eu só tirar isso aqui, eu vou te mostrar. Observe, eu vou virar a espátula aqui para você ver. Olha a posição dos meus dedos, ó, abertos. Eu não estou segurando assim a espátula. Por mais que tenha esse pegador, eu estou segurando dessa forma aqui, ó. Porque aqui, ó, os meus dedos, eles vão apertar, eles vão pressionar o bolo, tá? Isso é importante. Então, ó, dedos abertos, pressionados e vou... Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma borda afiada, tá? Então, o que eu vou fazer? Para fazer a borda afiada, eu preciso que essa bordinha aqui, essa quina aqui fique imperfeita. Então, ela precisa subir para eu poder cortar, tá bom? Deixa eu só limpar meu tabuleiro, que enquanto o meu buttercream tá molinho, é maravilhoso para eu limpar o tabuleiro. Não deixa para limpar o tabuleiro depois que ele for para a geladeira, não. O buttercream pode dar bolha de ar, como acontece com o chantilly? Pode sim, mas geralmente ele dá bolha de ar se você não fez o rebatimento, tá? No curso eu ensino para você fazer o rebatimento. Quem pula o processo do rebatimento tem problema sim, tanto com bolha de ar quanto com aspecto poroso. Ó, vamos colocar. Ó, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu vou levar no freezer por 10 minutinhos, tá? É bem rapidinho, mas é no freezer. Se for na geladeira, aí você vai ter que deixar muito mais tempo, tá? O rebatimento nada mais é do que você pegar o buttercream, né, ó. Esse buttercream, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada nas bolhas de ar que tem nele, ó. Sabe por quê? Porque ele ficou parado, né, em temperatura ambiente. Eu fiz esse buttercream ontem, tampei e ele ficou guardadinho, parado. Então, cria-se essas bolhas de ar. Eu não posso abrir aqui essa vasilha, pegar esse buttercream e já aplicar no meu bolo, tá? Eu preciso fazer o rebatimento. E como é que eu faço? Se eu tenho uma quantidade pequena aqui na minha vasilha, pequena que eu considero, é para cobrir um único bolo. Eu posso fazer esse movimento aqui. Então, eu faço esse movimento aqui várias vezes com a minha espátula, tá? Até o meu buttercream ficar completamente lisinho. Se eu vou fazer uma quantidade maior, eu pego essa mistura aqui, coloco dentro de um bowl e bato com o batedor raquete até ele ficar lisinho desse jeito, ó. Deixa eu só mostrar a diferença para vocês. Isso aqui é o rebatimento, ó. Olha como ficou lisinho, um pouquinho só que eu rebati ele. Por que rebati? Porque eu já bato na hora de preparar, né? Então eu faço o rebatimento depois dele pronto, tá? Então quando eu faço isso, eu elimino as bolhas de ar do meu buttercream para aplicar no meu bolo. Essa é a nossa ganache da live de recheios, ó. Tá? Ela tá molinha desse jeito porque eu coloquei 30 segundos no micro-ondas para ficar assim, tá?
molinha, porque a gente vai fazer um drip no bolo, ó. Olha que ganache mais linda. É a mesma ganache que se você deixar descansando aqui em temperatura ambiente, ela vai servir para rechear o bolo. Tá bom? Aqui eu tenho morangos. Olha que morango, gente. Olha o tamanho desse trem aqui. Morangos, amoras e mirtilos, tá? Então, ó, é que a luva é preta, né? Não dá para ver direito. Mas eu tenho morango, amora e mirtilo, tá? Você pode usar a fruta da sua preferência. As bolhas quando você está passando no buttercream. Então, você alisa bem mais para tirar, não é? Não, na verdade, eu já elimino essas bolhas ali. Se o buttercream estiver rebatido, no bolo, quando eu passar no bolo, não vai criar essas bolhas. Ele só vai criar essas bolhas no bolo se não foi bem feito o rebatimento. Agora, uma outra dica também é o seguinte, em climas muito frios, né, porque eu tô falando num clima tipo acima de 30 graus, tá? Agora, quando tiver fresquinho, friozinho o clima aí na sua cozinha, além do rebatimento, você leva no micro-ondas de 5 em 5 segundos. É bem provável que na primeira etapa de 5 segundos já seja o suficiente para o seu buttercream alisar, tá bom? Agora, se tiver muito frio, pode ser que precise de 2 idas ao micro-ondas, mas lembrando, gente, apenas 5 segundos para o seu buttercream ficar molinho e você fazer o rebatimento, tá bom? Aí sim ele fica completamente lisinho. Se não tiver o preparado de frutas, poderia usar um pó saborizante? Gente, é como eu ensinei ontem na live de buttercream, tá? Você pode colocar o que você quiser no buttercream, porque é uma cobertura que recebe qualquer saborização, tá bom? Se ela fizer um dia antes o buttercream, né, do dia que ela vai cobrir o bolo, ela pode deixar fora da geladeira? Tranquilamente. Na verdade, eu até aconselho você deixar fora da geladeira, porque se você colocar na geladeira para usar no dia seguinte, você vai ter que tirar com muita antecedência, porque o buttercream se comporta exatamente como manteiga. A hora que você colocar na geladeira, automaticamente vai endurecer e vai empedrar ele, como um bloco mesmo de manteiga. Ó, esse tapetinho aqui, gente, nada mais é do que aquele apoio de prato, né? Que a gente conhece como suplá, tá bom? Que a gente compra nessas casas de utilidades domésticas. É um tapetinho que vem no tamanho assim, ó, retangular. E eu cortei ele do tamanho da minha bailarina. É um tapetinho borrachado para não escorregar o meu tabuleiro, tá? Eu uso isso aqui para não ter perigo nenhum na hora de estar espatulando o meu bolo. É muito prático e muito barato também. Qual é a espessura desse MDF que você está usando? 3 milímetros? Não, esse que eu estou usando é de 6 milímetros, tá? Eu uso de 4, 6 e 9. 9 milímetros eu costumo usar quando eu vou fazer bolos de andar, tá? Então, bolos muito pesados, com vários andares, eu tenho mais segurança no tabuleiro de 9 milímetros. Mas bolos assim de 15, eu posso usar, tanto de 3, de 4, de 6, tá? Fica ao meu critério. E qual o melhor buttercream que vai suar menos? Essa questão de suar é muito parecida nos 3 tipos de buttercream. Sabe por quê? Porque o que vai fazer suar o meu buttercream não é o método que ele foi feito, e sim a manteiga que contém lá. Porque na manteiga contém água, né? Então é indiferente, tá? Tanto o buttercream de merengue suíço, o buttercream de merengue italiano e o buttercream francês, eles vão suar na mesma proporção. Pode acontecer de você achar que um suou mais do que o outro, mas não tem relação com o modo de preparo, tem relação com a marca da manteiga que você utilizou, tá bom? Quanto tempo de antecedência a entrega você coloca as frutas? Boa pergunta, vamos lá. Quando eu uso frutas e quando eu uso flores, eu gosto de colocar pelo menos 1 horinha antes da entrega, tá? Por quê? Porque esse bolo vai ficar lá na geladeira até o momento do cliente vir buscar. Se essas frutas ficarem ali expostas, a temperatura da geladeira pode ressecar as minhas flores, pode ressecar as minhas frutas, né? Porque elas estão ali expostas. Então, para manter esse aspecto mais fresquinho, tanto de flor quanto de fruta, eu sempre coloco no máximo aí 1 hora antes de entregar meu bolo. Que o buttercream escola do bolo em temperatura ambiente.
Foi o que eu expliquei quando eu estava cobrindo o bolo. É a forma com que você espatulou. No momento que você aplicou o buttercream no bolo para você dar a primeira camada e você espatular, você precisa pressionar, encostar esse buttercream no bolo e depois, na hora de usar a espátula, você tem que pressionar os seus dedos na espátula e pressionar no bolo. Dessa forma, você está encostando o seu buttercream completamente no bolo, sem deixar algum espaço que pode ter ar. Se você fizer isso muito levemente, o seu buttercream, em alguns pedaços do bolo, eles ficam com uma camadinha de ar. Se ficar com essa camadinha de ar, em algum momento, principalmente em temperatura ambiente, ele vai descolar e puxar todo o buttercream que está à sua volta. Então, isso daí é determinado no momento de espatular seu bolo, tá? Está falando que quando ela usa corante na bombinha, na hora que o buttercream começa a suar, escorre um pouco do corante. O que ela está fazendo de errado? Usando corante na bombinha. É isso que você está fazendo de errado. Corante não é para usar na bombinha. Na bombinha a gente usa pó para decoração ou glitter, tá? O corante você tem que usar no buttercream. Você vai colorir o buttercream e vai cobrir o bolo. Isso é muito recorrente. As pessoas têm falado muito isso porque estão usando de forma errada. É esse o problema, é o uso de forma errada, tá? Existe no mercado um pó para decoração que não é corante. E as pessoas estão confundindo isso. O pó para decoração você usa na bombinha, o corante não. Quando o bolo suar, é só esperar que ele fica normal? O bolo vai suar porque a temperatura na geladeira é uma e fora é outra. Então vai suar, tá? O que você deve fazer? Você tem duas alternativas. Ou você tira o bolo da geladeira e espera de 30 a 40 minutos, que é o tempo suficiente, para esse suor ele cessar e ser absorvido pelo bolo e ele para, né? E tudo volta ao normal, ou então você tira da geladeira, porque existem bolos que já começam a suar dentro da geladeira, viu? É por conta da temperatura lá da geladeira, possivelmente ela está baixa. Então o que você tem que fazer? Tira esse bolo e usa um papel absorvente. Mas toma cuidado, porque o papel absorvente ele tem um desenho. Se você encostar isso daqui no seu buttercream, o desenho que está aqui vai para o seu bolo. Então procure um papel absorvente liso, tá? Papel toalha, né? Liso, sem desenho nenhum. Aí esse você pode dar pequenas batidinhas ali no bolo, onde está suando, tá? E aquele suor vem aqui para o papel e fica tudo certo. Estão perguntando se pode congelar depois de decorada. Pode congelar. Inclusive é uma dica para quem vai viajar com bolo, né? Uma viagem muito longa. Eu aconselho você congelar o seu bolo já decorado e transportar ele congelado. O que vai acontecer? No caminho, no transporte, ele vai perdendo esse congelamento e vai mantendo o bolo gelado, né? Então é muito mais seguro para você transportar seu bolo. E pasme vocês, mas o seu bolo vai ficar muito mais úmido dessa forma. Então é muito legal. Agora, lembrando que todo produto que é congelado perde a validade. Então esse produto precisa ser consumido em 24 horas. Depois de 24 horas, ele está sujeito à proliferação de bactéria por conta da umidade que foi adquirida nele, tá bom? Ó, gente, 10 minutinhos só no freezer, tá? E eu toco aqui no meu bolo e sinto que tá durinha a ponta, a bordinha. Então agora eu vou começar a cortar com essa espátula mais fina. Vou cortar essa bordinha. Ó como ele tá durinho. Ó como ele sai durinho, tá? Por isso que eu preciso gelar. Como colocar a flor 1 hora antes, já que tem que entregar o bolo gelado? Tem essa dúvida. Não, gente, mas é o que eu falei. Uma horinha antes de entregar, ele fica na geladeira, a flor ou a fruta. Ele não deve ficar, tipo, horas na geladeira. Então você decora com flores, com frutas e ele ainda pode ficar 1 hora na geladeira. É isso que eu estou dizendo. Então essa 1 hora na geladeira, você vai entregar seu bolo gelado. Só que a refrigeração não vai danificar a sua flor ou sua fruta em 1 hora. É isso que eu quis dizer. 395 está perguntando como colocar uma flor na lateral do bolo sem estragar a decoração. Ah, boa pergunta. Isso daí parece óbvio para muita gente, mas antes da gente saber como que é, a gente quebra a cabeça, né? Você consegue aplicar flor, como que é, Esteves? Você consegue aplicar flor com o bolo completamente gelado, tá? Porque o bolo completamente gelado,
O Butter Queen completamente gelado, você toca nele, ó, e ele não mela, tá? Então é assim que você vai aplicar flor na frente sem danificar. Ó, gente, como que ficou. O Butter Queen ele é tão maravilhoso, é que não dá pra ver, mas formou um buraquinho aqui, ó. Na hora que eu tava cortando, ó, tá vendo que quebrou um pouquinho? Ó, esse buraquinho eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de Butter Queen e tampo e tá tudo certo. Tá? E já fechou, já fez o acabamento. Maravilhoso. Bom, vamos continuar a decoração aqui. Vou pegar minha ganache. Gente, olha isso. Ah, olha essa cena. Será que vai ficar bom esse trem? Hã? Vamos fazer uma gordice. Vou jogar aqui em cima. Olha isso, produção. Que eu vou espalhar logo porque meu bolo tá gelado. Senão, não vai escorrer. O bolo tá bem gelado, ele não escorreu tanto, mas escorreu o suficiente para ficar bonitão. Eu poderia fazer com a manga de confeitar, tá bom? Porque aí com a manga de confeitar, eu faria as gotinhas bem compridinhas, tá? Mas assim tá lindão também. Bom, agora deixa eu escolher as minhas frutinhas. Fabi, qual a orientação que você tem que dar para o cliente? Do quê? Você deixou o bolo na geladeira, o cliente tem que deixar o bolo na geladeira, tirar só. Sim, eu também expliquei isso na montagem do bolo, gente, tá? Sempre orientar o cliente a tirar o bolo entre meia hora a 40 minutos antes de servir, porque senão a massa amanteigada, ela vai estar completamente firme, né? Por conta da geladeira, que eu já expliquei para vocês, tá? Então, o ideal é orientar o cliente sim. E aqui a gente vai brincar. Nossa, adorei esses morangos, viu? Que coisa linda. Bem graúdos, bem bonitões. Olha. Obrigado. Ai, gente, olha que bolo mais lindo. Nem terminei ainda, mas morango e chocolate não tem pra ninguém, não é, gente? Ó, eu tô cortando o morango ao meio e eu quero que vocês percebam que eu coloco um deitado e um em pé. É exatamente essa posição, ó. Um de barriga para cima e um de barriga para baixo, tá? Agora, deixa eu arrumar aqui umas amoras, que poderiam ser framboesas também, tá? Ó, aqui no meio eu vou colocar aleatório, tá? Moranguinho, amora, para preencher. Só colocar os morangos, que agora eu finalizo com as frutas menores. Agora deixa eu colocar mirtilo. O mirtilo é pequenininho, eu prefiro encher aqui minha mão. Olha que bolo maravilhoso, gente. Com tudo que nós fizemos aqui na live. Massa, recheio, calda, buttercream, ganache. Então, ó, não tem mais desculpa, né? Alguém me perguntou se eu dei a receita da massa, né? Gente, a massa que eu uso, a amanteigada, a massa 2.0, ela faz parte do meu curso online, tá? Essa massa eu não dou a receita, não dou, ela faz parte de um trabalho, né? De um curso e tem um custo. Agora, não é desculpa para você não fazer bolo, porque eu já ensinei você a fazer aqui. A massa
que vai a massa manteigada de caramelo, a massa à base de óleo de chocolate. Se você não tem essas receitas, é porque você não está no meu canal do Telegram, tá? Porque essas receitas estão todas lá. Inclusive, dei uma massa chiffon deliciosa, tá? Então, assim, já dei receita de massa, já dei receita de recheio, tá? É só o buttercream mesmo, que se você não for aluno, você não tem a receita. Agora, você que é aluno, pode se deliciar com qualquer um dos 3 buttercreams, né? Como cobrar as frutas? Então, você vai ter que somar ao preço final sem aqueles custos adicionais de mão de obra, né? Gente, tem uma live que eu ensinei você a fazer ficha técnica. Terminou aqui essa live, corre lá no meu IGTV e rola para baixo e procura uma live que está como título Ficha Técnica. Eu te ensino como cobrar o morango e qualquer outro detalhe que você vai colocar no bolo, tá? Vamos lá, digamos que esse bolo aqui para um aniversário, então eu vou usar umas velinhas bem chiquezinhas, né? Porque eu acho que esse bolo aqui combina com uma vela assim bem maravilhosa. Tirar um moranguinho daqui. Prontinho. Gente, olha esse bolo. Eu poderia até colocar umas frutas aqui na lateral também, mas eu acho que vai ficar muito cheio, muito exagerado, né? Mas o que eu quero finalizar essa parte aqui mostrando para vocês. Como eu falei, quando eu uso frutas e flores no meu bolo, é uma preferência, tá? Eu gosto de fazer esse trabalho aqui de finalização pelo menos 1 hora antes do cliente vir buscar o bolo, porque assim eu mantenho a qualidade, o frescor, tanto das frutas quanto das flores, tá? Então uma dica aqui que vai fazer diferença no acabamento do seu bolo. E de preferência vou entregar meu bolo geladinho, né? Porque no transporte ele é muito mais seguro. E se você não sabe como cortar um bolo alto, eu tenho também no meu feed, dá uma procurada lá, como a gente corta um bolo alto. Então ali eu dou todas as dicas. Para enviar para o cliente, com caixa ou sem caixa? Com caixa, sempre bem embaladinho. A não ser que você tenha que fazer um bolo tão grande que você não consiga encontrar uma caixa, né? Mas converse antes com o seu cliente. E outra coisa, gente, eu vou até tocar nesse assunto rapidamente. Eu fiz um bolo, por exemplo, o bolo do meu filho, eu fiz um outro bolo de andar que no momento eu não tinha uma caixa para colocar, né? Então eu tomei todos os cuidados de higiene possível para transportar esse bolo, mas era um bolo que digamos que era interno, né? Não era para um cliente. Então eu fiz dessa forma. Mas para cliente sempre tenham cuidado de mandar embaladinho, tá? Numa caixa própria. Eu sempre indico a Patti Embalagens, elas fabricam caixas grandes para bolo, tá? Então, antes de pegar sua encomenda, faça sua compra de caixas com a Patti Embalagens.